JP, aí que começa, vamos dizer assim, uma trajetória significativa na bola, pelo jeito, porque Sim, porque o Cagliari foi o time que te projeta a nível mundial, a tu jogar uma eliminatória com a Itália, né? da Copa. Foi estranho porque eu cresci no Galo com essa questão de ir para a seleção e tal como uma grande promessa, e aí as coisas começam um pouco a explodir. A derrapar. E aí foi o período que foi o pré-estoril que eu comecei a me perguntar um pouco assim, e aí? Não vai? Cadê? Porque Porque você fica com uma expectativa muito grande e você quer, e você olha pro lado e o fulano tá indo. Ah, entendi. Os caras da tua idade começam a performar e tu... Mas ali, quando eu chego no Cagliari, foi quando as coisas começaram a acontecer num campeonato italiano que hoje cresceu, voltou, né, a crescer bastante, mas era o período talvez ali que o campeonato italiano era o mais forte do mundo. Então, A gente tá falando de que ano, cara? eu vou pro Cagliari 13, 14 ou 14, 15. Tá. Porque tu participa da eliminatória da Copa de 18. Não, essa Copa que a Itália ficou fora, não. Foi na última Copa, A de 22. de 22. Ah, foi agora, recente isso, então. Foi há 2 anos atrás, né? Mais ou menos. Que foi... Sim, tu tá no jogo contra a Macedônia do Norte, né? Tô Esse é o jogo, né? no jogo. Eu vou na parte final. Eu lembro, eu gosto de contar essa história porque é meio engraçada. Eu sempre desço, no Cagliari eu descia pra tomar café na rouparia. Então eu chegava, tomava o café da manhã, me trocava no vestiário e descia pra rouparia e ficava com o roupeiro. Tomava um café e ficava lá. Até da hora de ir pra academia e treinar. E aí eu tô descendo a escada, o diretor vem falar comigo e fala... Eu já tinha cidadania por causa da minha esposa desde 2017. Ah, tu já tinha? Não te convidaram a... Não. Tá. É porque quando você vai pra seleção, você faz meio que uma cidadania esportiva. Então você aceita ir pra Itália e não pode mais voltar pro Brasil. Daí tu não poderia mais jogar pela seleção brasileira, poderia é mais isso? jogar. Tu opta. Mas por tu ter jogado na base, aí não conta? Profissionalmente, se eu não me engano. Se tu tivesse sido jogar um convocado... campeonato oficial profissionalmente, você não pode mais. E eu tô descendo a escada e o diretor vem, ontem eu tava com o Mantini, e aí eu comentei, eles estão meio que uma meia crise de atacante e tal. Eu comentei que você tinha cidadania, ele não sabia. Ele falou que vai te ligar. Eu falei, vai ligar que Mantini, seleção tá louco. Roberto Vou Mantini. tomar meu café. E desci, tá maluco, vem cá, tô falando com você. Eu falei, para, que é piada uma hora dessa da manhã. E fui embora. E fui tomar meu café. Deixei ele até falando sozinho, assim, porque eu achei que ele tava, tipo, brincando. Treino, vou pra casa, de noite o celular toca. Era ele. Eu atendi, não tinha um número. Opa, boa noite e tal. Ei, João, é o Roberto. Roberto, história na Itália, dá pra dizer assim, porque vendo um pouco da tua trajetória, o que tu fez no Cagliari ali foi muito significativo, senão tu não teria sido convocado para a seleção italiana, né? Os caras pedindo para te naturalizar. Quando é que tu vai à Itália? Como é que surge a oportunidade de jogar lá na Europa? Quando eu tava nessa época do Galo, eu lembro que eu subi em março, bem logo após o estadual, e aí joguei, era 2010, era a época da Copa. E aí em agosto, na janela do meio do ano, já chegou a proposta do Palermo. E aí, hoje ainda, né, a galera ainda a molecada quer ir pra Europa de qualquer jeito, né, Sim. o sonho. Mas eu acho que aquela época era muito mais. Porque hoje em dia paga bem no Brasil, né, tia? Hoje em dia o Brasil lá se estruturou mais. E aí, quando chegou a proposta, eu já queria ir embora de qualquer jeito. E aí eu fui pro Palermo com 18 anos. Não fui muito bem, porque eu joguei muito pouco. E o time do Palermo naquela época era muito forte. Chegou aí pra Europa League, foi finalista da Copa Itália. E aí saio da Itália e queria voltar pra Itália. Saí com aquele gostinho de tipo, não, eu tenho que voltar e tenho que vingar. E aí quando eu volto pro Cagliari... Tá, mas só porque tu sai da Itália e volta pro Galo.
Não, eu saio da Itália, eu vou jogar Libertadores pelo Peñarol. Tu tá de sacanagem, cara. Eu joguei Libertadores pelo Peñarol. Que ano é isso? Tu vai jogar no Peñarol? Que ano era? Foi 11, 12. Tá, mas só um pouquinho. 11 eles são finalistas da Libertadores com o Santos. Exatamente. Depois daquela final, a temporada seguinte, eu vou pra lá. Olha, velho. Eu tava no Palermo, o Diego Aguirre era o treinador. É isso aí. Foi ele que levou na final. E aí eu não queria muito ir, porque eu não queria voltar da Europa, né? E aí acabei indo por causa do Diego. Uhum. E aí jogar Libertadores pelo Peñarol é igual jogar Libertadores pelo Grêmio. Deve ser uma loucura. É diferente. É diferente. É diferente. Porque o Peñarol tinha acabado de ir pra final, então tinha aquela coisa Sim. Já tava naquele estádio novo, não? Não, estádio novo é muito tempo depois, a gente ainda jogava no Centenário. E jogar no Peñarol é a mesma sensação que os meus amigos que eu conversei agora, que foi jogar com o Grêmio esse jogo contra o Estudiantes. Tipo, é uma atmosfera diferente. Todo mundo achava que a gente não ia ganhar esse jogo e a gente foi lá e o Grêmio foi lá e ganhou. Tipo, quem viveu aquele momento, não sei se você foi no estádio esse dia. Não, esse dia eu não dava. Esse dia eu não dava. Foi tipo algo absurdo. Eu fui em Lanús na final de 17. Quando o Grêmio é campeão. É uma loucura. Uma loucura. Jogar esses campeonatos assim, pelos times que têm história no campeonato. Ainda mais a Libertadores, eu acho que é o campeonato mais... E quanto tempo tu fica lá no Peñarol? Eu fiquei uma temporada. Fico uma temporada... Chegou a jogar mesmo? Joguei. Conseguiu jogar e desenvolver? Joguei. Porque tu era piá, pelo que tu tá me dizendo. Fui pra lá 18 para 19, joguei bastante. E dali eu venho pro Santos. Eu lembro de ti no Santos, cara. Eu vim pro Santos por causa... Aí eu fiquei meio com trauma de não querer voltar pra Europa, porque... Era não muito tinha moleque, performado e tudo mais. Jogado. E principalmente o futebol italiano tem muita dificuldade com o jogador jovem. Uhum. Todo jogador jovem que vai pra lá sofre bastante, porque tem muita pouca oportunidade, os caras querem te ensinar, lapidar. E a gente, quando sai do Brasil com 18, 19 anos, você sai jogado, você sai acostumado a viver. Tava jogando há horas. E aí eu não queria. E aí pintou o Santos, e aí era Santos de Muricy, Neymar, Ganso, tinha acabado de ganhar a Libertadores. Ou seja, o time ganha a Libertadores, te contrata. Não, o time ganha a Libertadores, eu vou pro Peñarol e aí eu digo, o Peñarol... Ah, sim, claro. E aí eu falei, não, quero ir. E aí foi uma boa experiência, por mais que eu peguei o Santos nessa transição de sair desse time vencedor, que começou a desmanchar bastante. E... o do André, Ganso, Neymar, Arouca, Durval. Esse time era um absurdo, tio. Esse time era muito bom. Cano. Muricy, esse time era muito bom. Tu chega ali nessa época, então. E eu chego nessa época, fico um ano, e aí vou para Portugal, pro Estoril, e ali eu acho que foi uma das melhores experiências, porque a gente fez história com um time muito pequeno. A gente conseguiu classificar para a Europa, ficamos em 4º lugar no Campeonato Português, e um time que... Roberto Mantini, técnico da seleção. E aí, professor, tudo bem e tal? O diretor falou que comentou com você, ele veio conversar comigo ontem, e aí, o que você acha e tal? E aí, no começo, eu fiquei meio duvidoso. Por quê? Primeiro, porque eu já tinha vivido muita coisa com a seleção brasileira. E a minha ligação com a Itália é muito grande, porque a minha esposa é italiana, os meus filhos são italianos, e eu joguei 8 anos no Cagliari, já era o meu 8º ano no Cagliari. Eu tinha uma ligação muito grande, mas eu me sentia quase que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, assim, entre aspas. Indo aceitando o convite. Mas não com o Brasil, mas com a Itália, porque, eu não achava que eu merecia, não por causa do futebol, mas eu acho que ir para a seleção assim é uma coisa que eu nunca tinha imaginado até aquele momento, por mais que eu tinha cidadania, mas nunca tinha pensado. E aí eu conversei muito com a minha esposa, conversei com alguns amigos italianos do time, e todo mundo, você mora na Itália há 8 anos, você fez história como jogador no campeonato italiano, não vejo nenhuma... E a Itália tem essa tradição de levar jogadores que não são italianos. O Jorginho tá lá até agora. Tinha o Emerson também. Tinha o Emerson, tinha o Tolói. Isso, Tolói. E aí eu fui.
Aceitei, aí tinha que fazer essa meio que cidadania, assim, você tem que mandar uma carta para a FIFA pedindo para você se naturalizar, aí eles respondem, aí eles vão analisar tudo, né? E aí eu fui, aí foi tipo... Mas ele te liga um pouco, a situação da Itália na eliminatória já era complicada. Já. E aí ele te liga justamente para poder jogar essa reta final ali da eliminatória. Sim. Porque é uma repescagem, né, contra a Macedônia, né? É. E aí ele me liga, fala, ó... E aí eu queria meio que entender qual que era. Bom, é óbvio que eu queria ir pra Copa, né, porque pra mim ia abrir muito mais ainda. Porque provavelmente, se tu participou do último jogo, provavelmente tu iria pra Copa, cara. Sim, óbvio, porque foi até o papo que eu tive mais com ele. Eu falei, ó, eu fui bem sincero com ele, eu falei isso que eu te disse agora. Eu dou a vida, mas eu quero ir pra Copa. Eu falei, porque eu não podia deixar de que naquele período eu tinha sido acho que 2 anos ou 1 ano, se eu não me engano 2 anos, que o jogador brasileiro que tinha mais gols tinha feito na Europa, nos campeonatos nacionais, nas principais ligas. Então, eu não esperava ir para a seleção brasileira, mas a minha sensação era, vou continuar fazendo gol, vou tentar performar, e às vezes acontece. Esse fazer gols é quantos gols, mais ou menos, só para eu entender o que tu tá dizendo? Eu tinha feito nessa época quase 50 gols em três campeonatos seguidos. É bastante. É tipo, sei lá, 17... Sim, foi 18, 16 e 13, alguma coisa, 18, 16 e 14. Porque tu tem 71 gols na Série A, né, tia? Isso, né? São 7 anos de Série A, 71, 71, se eu não me engano. É bastante gol, tia. Eu tava olhando, eu não sei quantos anos o Kaká e o Adriano jogaram, mas tu tem 5 ou 6 gols a menos que os dois, né? O Kaká acho que tem 78. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê, ó? O Plínio me mandou a... Que eu fiquei até assim, eu falei, caramba, velho. É um número expressivo. E depois nós vamos chegar na parte em que como o Grêmio te procura e tal, mas certamente isso contou. Tu tem 71 gols, né, dos brasileiros com mais gols na história do campeonato italiano. O Adriano tem 79, o Kaká 77, o Careca 71, João Pedro Galvão 70, o Careca 73, João Pedro Galvão 71. É bastante, né? O Éder é outro brasileiro que jogou, né? Que tinha ido pra seleção também, Bom, mas continua, por favor. E... Aí tu combinou com ele, cara, eu quero jogar, mas tu me leva pra Copa, assim... Tipo, eu tentei não ser, tipo, ousado demais, mas eu deixei ali meio claro isso, e ele também deixou, vamos ver, vamos classificar. Tá. Porque, obviamente... E aí eu pego uma seleção muito doída, porque eles já tinham ficado fora de um Mundial, e algum desses jogadores tinham jogado essa não ida. Eles ganham o europeu e aí se reencontram de novo correndo o risco de não ir para a Copa. Então o peso era muito grande. O ambiente estava muito... porque é a segunda Copa que eles não vão, né? Copa consecutiva. Sim. Era um ambiente muito pesado no sentido, tinha muito medo de, obviamente, de não ir para a Copa. E eu acho que foi realmente o que a gente não conseguiu ir para a Copa. E o que aconteceu especificamente nesse jogo, né? Porque é um negócio... Foi na reta final do jogo, né? Foi muito no final do jogo, né? Foi engraçado porque eu vou... o jogo é em Palermo, então no meu primeiro estádio na Europa, na cidade da minha esposa. Então eu comecei a me nutrir de que eu vou decidir. Alguma coisa tem que acontecer. E a gente... realmente toma conta do jogo, obviamente, porque era 2 seleções que tinham uma diferença técnica grande, né, cara? Muito grande. A gente, acho que foram, se não me engano, 26 finalizações, não conseguia fazer gol. Eu entro, não... Tu começa no banco? Eu começo no banco, entro, e eles fazem o gol, um tiro de meta deles, briga no alto, sobra.
Não era nem na entrada da área, uns 6 metros, 5 metros pra trás. Eu lembro que eu tava bem na reta assim, o cara chuta. Caramba, um pombo sem asa. Quando aquela bola entra, acho que foi a pior sensação que eu senti, assim, de tanta gente dentro de um estádio. Porque o estádio, obviamente, estava muito cheio. E quando o gol aconteceu, foi tipo sensação de velório, assim, total. Porque já tinha ficado fora de uma Copa, estava ficando fora de outra Copa. Sim, a segunda seguida, velho. E acho que no futebol, assim, eu nunca vivi uma sensação tão ruim, assim, de uma atmosfera tão ruim, assim. Mas não foi nem de... Todo mundo ficou em choque. Tipo, ninguém vaiou, ninguém gritou. Silêncio total no estádio. Caralho, Silêncio total no estádio. E aí... acabou. O gol acontece, tu tá dentro do jogo, então. Eu tô dentro do jogo. Porque tem um jogador bem famoso na Macedônia do Norte, como é que é? Ele jogava no... Puta, não quero errar o nome dele, mano. Puta, é um barbudo, velho. Ah, se o chat puder me ajudar, velho. Alguém me ajuda aí, qual é o nome do jogador que era da Macedônia do Norte? Bom, enfim, se alguém lembrar aí, me manda. Mas eu não sei se foi ele que fez o gol, cara. Não sei se foi ele que fez o gol. Mas que loucura. Tá, então, aí ali... Bom, o vestiário pós-jogo deve ter sido um negócio que, assim, poucas vezes visto, né, tia? Foi tipo... Pandev, os caras do chat estão me mandando. Pandev, né? Ele mesmo. Boa, obrigado, chat! Foi tristeza total, né? Porque muitos deles tinham acabado de ganhar a Eurocopa e se reencontraram de novo com... Sim, eles tinham ganho a Eurocopa. É verdade, velho. Eles tinham ganho a Eurocopa. Aliás, agora a Itália caiu agora nas oitavas. Oitavas, né? Porque passa da primeira fase, cai nas oitavas. Foi. Pra Suíça, se eu não me engano. Foi. E eles eram os campeões, né? Os atuais campeões, né? Então, ficar fora da Copa... E a gente ainda teve que jogar o terceiro lugar da repescagem. Foi um velório total. A gente teve que ir pra Turquia, porque aí a outra semifinal era Portugal e Turquia. Uhum. E aí quem passava ia brigar pela vaga e quem perdia ia fazer um jogo... Tinha um jogo ainda depois disso. Ah, mas daí não precisa desse jogo aí, né?